Alô, bom dia. Vamos, então, à nossa sessão livre, Cidades e Direitos Humanos, com arquitetas negras, a Gabriela de Matos, a Paula Santoro e a Tainá de Paula. Eu sou Eleonora Márcia, vou estar mediando essa mesa. E nós temos aqui em torno de 1h30 para a gente poder desenvolver as apresentações e apresentação, né, depois das apresentações, a gente poder fazer um debate rico aqui com essa plenária hoje cheia. Então, vou passar aqui uma pequena ementa da nossa proposta, que é quase a totalidade das cidades brasileiras refletem a falta de políticas públicas ou de políticas que levam à segregação socioterritorial, resultado de um processo histórico e um modelo econômico excludente e concentrador. Cidades governadas sob a ótica da alta competitividade e geração do lucro, sem espaço para a manifestação da diversidade e das oportunidades para todos. A questão da assimetria de gênero é uma pauta fundamental para quebrar a hegemonia machista que impõe um modelo que oprime e discrimina os não iguais. Os aspectos da segregação racial, velada ou explícita, também precisam ser identificados e enfrentados no planejamento e gestão das cidades. A participação do movimento popular na luta pelo direito à cidade permitiu ampliar as pautas que envolvem direitos humanos e democratização do acesso à terra urbanizada, assim como espaços e serviços públicos. Queria começar a apresentação pela Gabriela de Matos, que é arquiteta e urbanista, formada na FAO PUC de Minas Gerais, em 2010, especialista em sustentabilidade e gestão do ambiente construído pela Federal de Minas Gerais, em 2016, e que atua no coletivo Arquitetas Negras. A Tainá de Paula, arquiteta urbanista ativista de lutas urbanas, especialista em patrimônio cultural pela Fundação Oswaldo Cruz e mestre em urbanismo pela Universidade Federal do Rio de Janeiro e membro da Comissão de Gênero do CAU Rio de Janeiro, assim como representante do Brasil no Fórum Mundial das Nações Unidas para o Desenvolvimento na Tunísia, que foi realizado em 2019. E a Paula Santoro, que é arquiteta e urbanista, doutora pela FAO-USP, e atua no Lab Cidade e alguns observatórios também que atuam na questão de gênero e a questão de direitos humanos. Então, a proposta a gente inicia pela Paula Santoro, e daremos continuidade aí com a Tainá e a Gabriela. Na sequência, 15 minutos cada apresentação, e, na sequência, a gente abre para um debate para que a gente possa ter algumas rodadas e possa enriquecer esse debate. Então, passo para a Paula Santoro. Bom dia. Eu estou muito honrada de estar aqui. Eu estou achando estranho falar sentada, mas eu tenho que coordenar uma coisa impressa com o negócio do slide e o microfone. Eu acho que eu preciso sentar. Faltam mãos. Você quer sentar? Não, tudo bem. Mais à vontade. Não, tranquilo. Primeiro, eu queria dizer que é uma honra. Eu acho que é um momento histórico esse encontro aqui. O tema de gênero e as interseccionalidades, raça especialmente, está aqui presente. Estou muito honrada de estar nessa mesa. E quero dizer que eu acho que isso não é à toa, né? No Lab Cidade, é um laboratório que eu coordeno na Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da USP com a professora Raquel Ronick. A gente tem 2 pesquisas que tudo que eu vou falar aqui, na verdade, é uma construção coletiva no âmbito das discussões dessas pesquisas, né? Uma delas chama Cidade, Gênero e Interseccionalidades, com quem eu tenho feito muitos trabalhos, com Marina Harcô, Larissa Lacerda, Gisele Brito, outras do laboratório. E uma outra chama Territórios Populares, né? Na qual a gente está tentando olhar os territórios que são base para a transformação urbana, que estão sendo muito ameaçados, principalmente com remoções, sobre processos aí de reestruturação territorial que escolhem esses lugares, não é à toa, né? Para acontecer, tipo PPP habitacional na área central de São Paulo, Rodoanel na Zona Norte, ou áreas periféricas de São Paulo, e agora uma outra PPP também, né? Eu tenho 15 minutos, alguém me ajuda no tempo? Bom, para falar em cidade de direitos humanos, então, eu acho que
eu acho que é importante dizer que algumas questões a gente tem tentado no laboratório, através de alguns podcasts, convido vocês a ouvirem. Tem 13 podcasts sobre um seminário que a gente fez, Cidade, Gênero e Interseccionalidade, e que eu não vou falar muito aqui, mas eu acho que é importante fazer um panorama do que a gente tem pensado sobre esse tema. Primeira coisa, a gente acha que é preciso fazer uma nova leitura urbana das cidades, dando luz a esses grupos que sofrem diversas formas de opressão com enfoque gênero interseccional. E aí sempre o que me perguntam, vou falar, como eu sou a primeira aqui a falar, sempre me perguntam, mas por que falar de gênero, por exemplo? Você quer dividir a cidade? Né? Quer uma calçada para o homem, uma calçada para a mulher? Não, não se trata de... Não é assim tão binômio. É porque, na verdade, a cidade é vivida de forma diferente por esses grupos sociais. Né? É muito diferente eu, mulher branca, andar por São Paulo e Tainá, Gabriela, mulheres negras, andarem por São Paulo. A gente tem uma outra vivência completa desse território. Então, não dá mais para a gente falar gênero sozinho, a gente tem que falar gênero, raça, gênero e outras interseccionalidades. E por que eu falo outras interseccionalidades? Porque o território justamente não faz essa divisão. A gente não divide o espaço. Né? Ainda que a gente tenha guetos ali, né? Enclaves, lugares onde a gente tem uma concentração de um certo povo, né? A gente não faz essa divisão. O território é onde está todo mundo. Né? E o território também pode ser lido pela chave da interseccionalidade. Por exemplo, em São Paulo, muita gente fala, eu sou periférico, eu sou um sujeito periférico. O que é isso, se não uma mistura de classe, raça, gêneros, modos de cultura, modos de vida, né? E, recentemente, sempre conto essa história, eu fui fazer um pós-doc lá, as coisas que a nossa universidade nos sugere, né? A gente viaja. E aí eu fui fazer um pós-doc, chego lá, tem que preencher um negócio no serviço social e tal. Aí pergunta assim, qual é a sua raça? Aí tinha lá branca, negra, tanana, indígena, não quero declarar, super legal, seu questionário, branca. Aí a outra pergunta é, se você não quiser responder, você não precisa. Você se considera latina? O que é ser latino, se não uma mistura de coisas que tem um preconceito e uma forma de viver as cidades que é diferente quando você está na América do Norte, entendeu? Ser latino na América do Norte é diferente de ser latino na América do Sul, certo? Tudo isso para dizer, a gente também vai viver a cidade reflexo desses grupos, né? Então, a gente vai ter que refazer essa leitura da cidade, que a gente historicamente fez, né, a partir de uma leitura de classe, da pobreza. Né? Então, para a gente, o território, por exemplo, da periferia metropolitana era dos pobres, né? enquanto o centro era dos ricos. E a gente não fazia distinções de grupos sociais, nem distinções dentro do território da periferia. Hoje em dia a gente fala, são várias periferias, certo? Não dá para falar que é a mesma. Estou falando muito de São Paulo, por exemplo, Zona Sul é muito diferente da Zona Leste. Tem outros povos ali, outras identidades. Né? E isso vai significar para a gente... esqueci de passar os slides. A gente vai ter que rever a literatura, né? Tanto a literatura que a gente usa para falar de gênero e raça, né? Quanto a literatura urbana. Né? Então, a gente tem ali Lélia Gonzalez, né? Falando sobre interseccionalidades nos anos 80, muito antes... ou ao mesmo tempo de Angela Davis, e a gente cita muito mais Angela Davis, certo? No campo do urbano, a gente vai ter que rever a ideia de segregação. A nossa segregação sempre foi pobres e ricos, um olhar sobre classe. Então, agora a gente vai ter que pensar, putz, que segregação é essa que invisibilizou as mulheres, por exemplo? Que a gente chama de cidade dormitório, quem mora na periferia, e, na verdade, as mulheres estão lá todo dia, não saem para trabalhar, muitas vezes. Elas fazem o trabalho delas lá,
elas estão cuidando da casa, elas estão cuidando da família, elas estão em empregos ali próximos, né? Para dar um exemplo concreto, a gente foi chamada para fazer uma oficina ali na periferia de São Paulo, Zona Sul. A gente falou, vamos conversar sobre o terminal de ônibus, tá? As mulheres, todas presentes, falaram, não, ninguém pega ônibus aqui, todo mundo trabalha aqui. Ou seja, o que é eu discutir a cidade desse grupo que está lá no território. Então, a gente vai ter que rever conceitos clássicos de segregação, a gente não sabe como fazer isso. Não é simplesmente aí um desafio, né? Esse é um mapa, por exemplo, que a gente fez lá no Observatório das Remoções da FAO, do Lab Cidade. A gente começou a ver, por exemplo, processo de remoções e lugares que concentram população negra em São Paulo, eles coincidem. Né? Então, eu tenho toda a periferia concentrando população negra, eu tenho a periferia concentrando remoção. A mesma coisa em São Paulo, não dá nem para ver os territórios negros aqui, de tanta remoção que está acontecendo no centro. Né? E essa abordagem interseccional, ela vai ser importante para a gente também dar visibilidade a processos estruturais que construíram as nossas relações sociais, mas também construíram nossas cidades, como racismo estrutural, eu não vou falar mais aqui, porque a gente tem vozes aqui, representantes aqui desse tema, mas que, por exemplo, levou a uma população encarcerada, masculina, homem, negro, majoritariamente homem, majoritariamente negros, e que, na hora que a gente vai olhar a volta à cidade desse povo, é esse povo, por exemplo, que não consegue alugar um imóvel no centro de São Paulo. Porque ninguém quer alugar para um ex-preso, né? Alguém que voltou aí para a cidade. Né? Então, muito bem. A gente já pensou políticas para tentar olhar gênero na cidade? Sim. A gente, por muito tempo, desenhou na literatura urbana, na literatura de gênero, duas investigações importantes. Assim. Uma, eu acho, que eu posso dizer que é uma investigação que ela olhava a abordagem de gênero a partir de um pensamento binário. Então, eu vou olhar a mulher dentro do espaço doméstico, e o homem está no espaço público, e a gente dividiu os estudos, e a gente tem muitos estudos sobre mulher no espaço doméstico, e inclusive muito centrado no estudo da burguesia. Tem pouco cadeia negra dentro do espaço doméstico. Né? Inclusive, quando a gente vai olhar as mulheres negras na cidade, a gente vai olhar elas na rua. Né? Elas que parece que estão no espaço público no começo do século, né? Reforçando essa binariedade que foi muito importante no momento que a gente estava discutindo a cidade a partir de classes, porque, por exemplo, esse binômio permitiu que a gente falasse, olha, as mulheres elas têm um papel reprodutivo, né, importante no sistema de produção industrial que a gente estava olhando para cidades urbanas aí dos anos 50, 70, em algumas cidades, certo? Então, para falar sobre, olha, as mulheres fazem parte da industrialização, a gente trabalhou muito a ideia de patriarcado, a ideia de doméstico público, público-privado e uma série desses binômios. Mas, na verdade, esses binômios têm que ser desmanchados. Acho que isso é um outro desafio, né? Porque a gente não está mais só no espaço doméstico. A mulher está no espaço público, teve uma evolução desse pensamento, e esse pensamento também reforça papéis. Ah, sim, então eu tenho que melhorar quem lava a louça dentro de casa. Para mim, eu tenho que melhorar os sistemas sociais da cidade que dão creche para eu poder ir trabalhar. Não é a divisão doméstica apenas do trabalho que a gente quer estar no mundo com autonomia, né? E uma outra chave de pensamento que apareceu muito fortemente foram os estudos de gênero nos anos 90 ligados às políticas do desenvolvimento. Essas seriam políticas, por exemplo, voltadas para assegurar o aumento da produtividade das mulheres, lidas como políticas anti-pobreza. Né? Então, aparecia ali o Women in Development, Gender and Development, uma agenda bem internacional, ONU e essas instituições,
que, mesmo que a gente possa criticar esse enfoque produtivista, que era um enfoque produtivista do tipo, a mulher, tudo bem, está em casa, no espaço doméstico, então, para você contribuir com a renda, você faz um bordadinho, faz uma renda complementar ali, que é muito criticada pelas mulheres hoje, porque a gente não quer fazer renda complementar na hora que sobra, aliás, sobra pouco tempo, né, para isso. Essas políticas trouxeram uma agenda que apareceu aí, não, né? Propostas até hoje relevantes para as mulheres, como a titularidade feminina da propriedade, a revisão dos horários de funcionamento dos serviços públicos para compatibilizar com os horários das famílias, para as mulheres conseguirem acessar, né? Uma valorização cultural dos trabalhos femininos, que é importante, né? Que dá pertencimento, que dá identidade, né? Mas ela também é uma agenda que precisa ser revista face às mudanças atuais no mundo, nas famílias, no trabalho, né? Hoje em dia, por exemplo, a maior parte, menos da metade das famílias brasileiras é a família que a gente considera mais tradicional, homem, mulher e filhos. É menos da metade do país, ou seja, a gente tem uma diversidade de tipos de família muito grande, pessoas morando sozinhas, idosos morando sozinhos, casais homossexuais, a gente tem famílias, e a família que mais cresce é a que a gente chama monoparental com filho, ou seja, mulher ou homem com seus filhos, e dentro dessa família, a mãe solo, que é mãe com filho, é a que mais cresce, porque os homens recasam. Então, a gente tem aí uma questão que eu acho que eu quero parar aí. Tenho 5 minutos. Oba. Já esqueci de novo dos slides, lindos. Esse é o slide do amor de família, né? Essa família já não rola mais, só no adesivo do carro, tá? A gente tem outras coisas aí rolando. As mulheres estão no debate público, a gente já não está mais discutindo só divisão de trabalho no espaço doméstico. A gente teve, historicamente, na base dos movimentos sociais urbanos e de moradia, pedindo creche, conseguindo, né, muito dessa agenda aí antipobreza, né? A gente também já tem um histórico de cooperação, então, quando a gente fala de luta dos comuns, é uma luta feminina, né? As mulheres estão na base dos multirões, por exemplo, né? Mas agora também elas estão na base de um pensamento anticapitalista no mundo, né? Se colocando frente à política nacional, né? E sacudindo aí, ou seja, somos atores políticos importantes, né? Os nossos corpos juntos estão indo para as ruas em aliança para a gente transformar, né? Via cooperação, né? E aí eu acho que a gente tem aí duas agendas, né? Dois enfoques principais para olhar como é que a cidade vai se transformar. Então, eu falei muito da leitura do território, fazer visível esses grupos, mas também como é que a gente transforma olhando para esses grupos, né? E a gente tem duas linhas teóricas que eu acho que são muito importantes. Uma é uma reivindicação de que o Estado, seja o planejador, seja o provedor, ou seja, ele importa no desenho de políticas. Então, se eu sou mãe solo, para eu ir trabalhar, eu preciso deixar meu filho na creche. E aí, ou eu vou para a creche, eu preciso do Estado para eu poder ter o mínimo de autonomia ali para ir trabalhar, mas para estudar, para ter um horário de lazer, pelo amor de Deus, né? Eu preciso dessas políticas do Estado, eu não estou mais brigando ali dentro de casa, eu não tenho para quem pedir, muitas vezes. Ou eu tenho as redes históricas sociais, nas quais os tecidos sociais que a gente está envolvida nos acolhem, né? Então, por exemplo, uma mulher, mãe solo, e trabalhar negra, ela contou muitas vezes com a filha mais velha para cuidar dos filhos mais novos, né? E isso foi se estruturando, né, uma forma de organização da família que desse conta, né, para a mulher poder sair para trabalhar, por exemplo. Eu poderia dar outros exemplos nessa direção, olhando para as favelas, né? Tem uma pesquisa aí do Pedro Abramo, histórica ali do Favela Bairro no Rio, que mostrava, olha, as pessoas querem morar na favela, elas querem porque elas podem ampliar sua casa, ter ganhos econômicos com a casa também,
mas elas querem porque as redes sociais ajudam. Eu tenho com quem deixar meu filho, né? Eu tenho com quem deixar, eu confio ali naquela rede social que não me ameaça, né? Então essas redes são fundamentais. Isso divide propostas entre Estado desenvolvimentista, que tem propostas sociais, que olha especialmente para esses grupos, com políticas especiais para esses grupos. E aí, muito sintomático, nosso governo federal atual, acabar com a Secretaria das Mulheres, né, com todas essas frentes de políticas, porque aí é um lugar que transforma, eu acredito. E a outra é a abordagem dos bens comuns, ou seja, a gente construir coletivamente, em redes coletivas, a transformação, né? Como que essa luta por bens comuns pode se expressar, né, nas cidades? Hoje em dia, a gente tem, por exemplo, processos de transformação urbana, onde os regimes de controle social vão ser muito violentos, né? Então, eu vou, por exemplo, aqui eu estou mostrando um slide da região central de São Paulo, Campos Elíseos, Cracolândia, né? Os processos de remoção que acontecem nesse lugar, né? O centro, onde estão esses territórios populares, onde estão essas várias formas de opressão, onde estão esses grupos marginalizados que sofrem essa opressão, eles também são os mesmos territórios da violência policial e uma violência que está expulsando e trabalha não mais com uma expulsão pelo zoneamento, zoneio aqui não pode pobre, né? É mais violento. É assim, antes de eu anunciar a concessão urbanística da Nova Luz, eu faço uma mega operação policial e tiro o fluxo de consumidores ali de drogas da Cracolândia e vou espalhando essas pessoas para um outro lugar. Eu vou confinando ela em lugares que não estão delimitados numa zona, mas que funcionam como guetos. E aí eu vou expulsando, né? O governo vai através dessas políticas. Mesma coisa se deu, por exemplo, no lançamento da PPP habitacional do governo do estado, em São Paulo, né? Na virada do ano, preciso fechar, estou fechando. Na virada do ano novo, aconteceu o que a gente chamou de Operação Sufoco, né? Policial, militar, civil, todos na região central de São Paulo para empurrar esse fluxo para um outro lugar, né? Essas pessoas que estão nesse lugar, e como se eles não existissem, como se eles fossem pessoas que podem morrer, podem não estar naquele lugar, são escolhidos como matáveis, né? Essa operação policial vem assim, helicóptero, cavalos, cachorros, fogo, as cenas de guerra completa, né? Isso é uma operação, mas eu posso dar outras. A mais recente matou uma mulher, a Adélia, matou uma mulher, né, num processo de remoção. Ou seja, a gente está falando de um processo de necropolítica, de genocídio dessa população que está nos territórios populares, né? E para a gente não acabar super deprimidos, né? Bom, essas pessoas, elas estão indo, né? Elas vão mudando, são violentamente ameaçadas. Aqui é um mapa das remoções, e elas vão construindo trajetórias de vida. Aqui são remoções, por exemplo, na Zona Norte, onde ela remove daqui, vai para cá, vai de cá para cá, vai de cá para cá, formando uma nuvem aí de transitoriedade permanente. Ou seja, essas pessoas não conseguem dormir, elas vão sendo movidas, né, pela cidade, elas não têm um espaço, né? Putz, Paula, mas e aí? Essa agenda de remoções, como é que a gente enfrenta, né? Então, eu queria fechar dizendo, essa agenda tem cara. São pessoas, elas têm cores, elas são imigrantes bolivianos, são nigerianos no centro de São Paulo, são os usuários de droga, são negras e negros, são as prostitutas que estão nesse lugar. Tem cara, né? Não são apagáveis. Essa agenda de... Aqui é um projeto Odiolândia, da Gisele Beigelman, que vai passando as frases no momento dessa operação sufoco que irão aparecendo dos haters, né? Tem que matar, senão não resolve, né? Então, as pessoas estão apoiando esse discurso. Para superar esse discurso, eu acho que a gente tem que ter um planejamento que olhe para essas questões. Eu acho que a gente tem algumas formas em curso. Vou fechar minha fala, queria ter posto um último slide disso, mas não consegui uma imagem boa.
falando o que a gente propôs. Por exemplo, na Vila da Paz, em São Paulo, vinha um projeto urbano sobre um território popular, a gente propôs um plano alternativo, falando, ó, dá para ficar e ter o seu parque que você quer e construir as habitações para as pessoas que estão aqui. A gente teve na Vila Autódromo uma luta super forte, onde as mulheres estiveram à frente, mulheres negras apanhando na frente ali de remoções, né? Isso construindo alternativas e dialogando com o Estado para construir alternativas para elas seguirem morando naquele lugar, né? E, por último, agora mais atual, a gente tem o plano participativo do Campos Elíseos Vivo, que falou, olha, vocês estão removendo na PPP, com essas operações sufocos militares violentas. Esse fórum, o Fórum Mundaréu da Luz, fez um plano alternativo participativo e falou para o governo, olha, dá para construir habitação sem esses processos de remoção violentos. Então, você demole um pedacinho, constrói um prédio, aí você transfere a população e vai fazendo aos poucos, né? E a resposta do governo foi, na PPP habitacional, esse modelo não dá para fazer, porque a gente contratou construção de novas unidades. Ou seja, a gente tem que combater. Ao mesmo tempo que a gente propõe formas alternativas de planejamento que reconheçam as pessoas que estão naquele lugar, nos territórios populares, que dê cara, né, aponte quais são os territórios negros, né? A gente também tem que pensar que não dá para ser uma agenda única de construção de novas moradias para a gente dar soluções habitacionais. A gente vai ter que colocar o arquiteto e o urbanista projetando para quem precisa, com quem precisa, no chão. Não dá mais para a gente achar que a gente pode chegar lá e fazer um desenho. Basta conversar e ser participativo, né? A gente vai ter que mudar a nossa chave. E a gente não está no território. Então, a gente vai ter que construir novas universidades, a gente vai ter que ter projetos de extensão, a gente vai ter que estar lá no campo e viver com essas pessoas e ter políticas de cota, para essas pessoas estarem nas nossas universidades e trazendo essas leituras a partir de suas vozes e suas opressões. Falei demais, né? Ótimo, Desculpe. muito bom. Obrigada, Paula. Bom, com esse início, né, bastante forte, a gente pode dar continuidade, então, à mesa. Eu vou passar a palavra para a Tainá de Paula e aviso quando faltar 5 minutos. Obrigada, Leonora. Eu vou pedir para passarem, colocarem a apresentação. Pedir licença para falar de pé. Com licença, mesa. Bom dia a todos e todas, principalmente a todas. Muitas caras conhecidas, outras não. Trouxe aqui uma fala muito provocativa para os arquitetos e urbanistas, mas quem for saudável, quem não for arquiteto e arquiteta, sinta-se à vontade para contribuir também nas discussões. Esse é um acúmulo, na verdade, em curso. Eu sou do Rio de Janeiro, coordeno o núcleo BR Cidades lá, e a gente tem uma discussão muito pulsante no núcleo no debate de direitos humanos, porque a gente entende como agenda central o debate não só da intersecção dos projetos de cidade, né, atrelando a discussão de classe, raça e gênero que Paula iniciou aqui para vocês, a gente vai dar continuidade nessa discussão, e, obviamente, a discussão da violência e por que a gente tem uma agenda tão clara de genocídio, de controle, de biopoder de determinados indivíduos nos territórios. Acho que é uma agenda que os arquitetos precisam se debruçar, porque, obviamente, se reflete na forma como a gente pensa e reflete as cidades do futuro. Lá no Rio, nós trabalhamos em parceria com a Associação Brasileira de Juristas pela Democracia, que é, na verdade, uma centralidade também da gente discutir nosso sistema jurídico penal e como é que ele se consolidou, e, inclusive, com o apoio fundamental da própria sociedade. Existe um apoio do tecido social constituído brasileiro à lógica de extermínio, à lógica de genocídio dos pobres, principalmente dos indivíduos pretos, porque a gente vai ver que esses pobres do Brasil têm determinada cor e origem social, territorial, colocados na cidade. E, obviamente, qual é o nosso papel, né, nessa balança aí de concertação entre classes, raças e gêneros constituídos? Obviamente, pensar uma cidade equitativa, com equilíbrio de garantia de direitos e de possibilidades, nessa cidade da futurologia que a gente vai pensar aqui hoje.
Lá no Rio, a gente está muito preocupado com a agenda urbana. A gente acredita que a gente precisa fazer uma grande revisão, um passadão aí. Muito do que a gente pensou na consolidação de agenda da década de 80, né, que culminou, vamos dizer assim, no projeto democrático popular de Lula e Dilma. Eu não douro pílula, eu vou falar nomes e sobrenomes sempre. Acho que a gente precisa começar a ter uma conversa mais, né, focada com nomes e falar, inclusive, de Bolsonaro. Vou passar, não vou me furtar a fazer esse debate aqui com vocês, mas é óbvio que a gente precisa sair daqui muito com uma lógica de reflexão desse projeto que a gente quer, porque não basta ser arquiteto, ser planejador urbano, se não sabe muito bem quais dimensões e o que está em jogo na cidade que a gente está pensando e planejando. Vou pedir para passar, porque eu falo para caramba. A gente parte, óbvio, né, como todo planejador urbano e aí do campo da luta urbana, e aí se a gente fala que tem luta urbana, a gente fala que existe, obviamente, uma desigualdade colocada nas cidades. Então, está muito bom para alguns e não está nada bem para milhares, para as grandes maiorias, né? A gente parte muito dessa síntese que nos ajuda a não, obviamente, revisionar todo o acúmulo de desigualdades de classe, mas nos ajuda também a refletir nessa desigualdade, quais gargalos dentro dessa desigualdade a gente tem, porque é um hábito do arquiteto e urbanista a gente pasteurizar os problemas na cidade, e a gente vai ver que não é tão pasteurizado assim como a gente pensa. Pode passar. E nesse sentido da gente pensar um projeto de cidade, e aí falando que o Rio tem pensado muito numa agenda de desenvolvimento econômico muito casada com o projeto de agenda urbana, é importante também a gente revisar que o projeto dos últimos anos não deu conta de estabelecer nem os gargalos de desigualdade econômica, se a gente for pensar só em classe, o projeto desenvolvimentista não dá conta, a gente vai falar um pouco por quê, e, obviamente, as interseções de raça e de gênero, aí que não dão conta mesmo. A gente tem um PIB que hoje está aí beirando o 18º do planeta Terra e estamos em 10º lugar em desigualdade social e territorial. 10º. Né? E aí, sendo um dos poucos países fora de África que estão na ponta da desigualdade. Então, a gente tem um problema muito sério, que a gente tem uma hiperconcentração de riqueza, não falta dinheiro no Brasil, isso é mimimi do Bolsonaro. Existe um grande desequilíbrio da nossa distribuição de riqueza e compensação social nos territórios. E isso que a gente precisa enfrentar, porque dinheiro a gente conseguiria equacionar aqui dentro. Um outro debate... Não, volta ali. Volta ali. Isso. Outro debate que a gente precisa entender, como as transformações desse capitalismo, aí eu vou falar muito aqui do ultraliberalismo, porque é essa etapa que a gente está do capital, como ele impacta diretamente o nosso novo projeto, porque vamos combinar. Se alguém aqui dentro, né, acha que dentro do capitalismo a gente vai equacionar essa balança, minhas caras, não vai dar. A gente precisa também pensar na modelagem econômica. E a modelagem econômica ela também impacta no reflexo comportamental que a gente vai ter. E aí, falando, por exemplo, que o Brasil é um país que tem uma das maiores cadeias... Viveu, né, um grande ciclo de uma das maiores cadeias produtivas da construção civil do planeta, né, nos últimos 15 anos. Depois a gente fala aí de Lula e Dilma mais especificamente, mas isso os caras fizeram. E no Brasil, um prédio de 12 andares demora, em média, 2 anos para ser construído, e um pedreiro ganha, em média, um salário mínimo. E aí falar que no Chile, o mesmo prédio, ele demora 9 meses para ser construído, e um pedreiro ganha $5.000. Tem alguma coisa errada na cadeia produtiva, na modelagem econômica brasileira, que insere um componente, via de regra, fundamental, que é a base do Brasil, que é o escravagismo. A gente precisa tocar nisso. Nós não queremos modificar a nossa cadeia produtiva, a nossa forma de construir prédios, porque, afinal de contas, a gente não quer pagar mais para pedreiro preto. E não quer inserir mulheres no mercado de trabalho da construção civil. Então, assim... existe um debate comportamental que reflete automaticamente na nossa modelagem econômica, e a gente precisa falar sobre isso. Não é normal a gente ter o índice de morte na nossa construção civil, historicamente. Inclusive, tem piadas, professores universitários fazem piadas de quantos pedreiros foram mortos, assassinados para construir tal ponte, tal prédio, enfim. Isso está na historiografia da arquitetura brasileira. E isso só foi possível por conta de uma base social escravagista cruel,
que, obviamente, se reflete na forma de desenvolvimento, mas, obviamente, se conserta num debate comportamental sério que a gente precisa fazer de uma agenda antirracista urgente. E aí, nesse desequilíbrio, pode passar, quando eu falo de biopoder e quando eu falo de direitos humanos, não é possível sustentar um modelo de tamanho desequilíbrio social, né? E aí não preciso, via de regra, me conter aqui nos dados, mas a gente concretamente sabe que existe um gargalo econômico, territorial e social para a gente enfrentar de agenda, principalmente dos pretos e dos periféricos, dos marginalizados, qualquer item, qualquer categoria que a gente possa escrever nesse país. E mais, não é possível a gente construir uma agenda que não seja de controle e de eliminação desses indivíduos, porque vamos combinar, conter com o número demográfico que o Brasil tem, de pobres e de pretos, vamos aí embicar para 50% de pretos, se o censo permitir, né? Se Bolsonaro deixar o censo de 2020 ocorrer. Outro problema dos planejadores a enfrentar. Mas o fato é que não dá para conter massas de sobrantes se não for na base da bala e da subalternidade. E aí, via de regra, mamadeiras de piroca, fake news, toda sorte de negação de direitos, negação de agenda urbana e econômica para as grandes maiorias do Brasil, só são possíveis na base do chicote. E aí esse chicote histórico ele vai mudando de lugar e vai se transformando em instrumento midiático, em eliminação dos direitos territoriais, em eliminação dos direitos de acesso à moradia e infraestrutura urbana, enfim. Hoje a gente tem a favela, e fica no Rio de Janeiro, posso falar para vocês aqui com propriedade sobre isso, nós temos a Rocinha, que é a favela com o maior índice de doenças de veiculação hídrica da América Latina. E a gente está falando da segunda maior cidade e segundo maior PIB do Brasil. Então, assim, o extremo de desigualdade social que chegamos é tão enlouquecedor, e essa linha, né, sinuosa e invisível das desigualdades está tão colocada, que a gente, na verdade, tem duas categorias de seres. E aí, falando também que, para além da nossa origem marxista, a gente precisa colocar outras categorias epistemológicas. Eu vou aqui me focar e me referenciar em Fanon, que é um filósofo franco-africano, que vai dizer que tem duas categorias de indivíduos, que é aqueles que estão no ser, que existem, que somos nós, eu mais ou menos, né? Preta retinta desse jeito, e a categoria do não ser, que é aqueles que não importam, que não entram nas agendas e que não entram, obviamente, no reflexo da agenda social colocada. E aí, pode passar, quando a gente cria uma condição de direitos humanos, a gente concretamente diz, inclusive o Brasil é signatário da Carta, que esse ano faz 31 anos, a gente está dizendo que essa agenda de direitos sociais e direitos fundamentais são para os humanos. E, tacitamente, nós construímos, historicamente, no Brasil, com afinco, a categoria dos não-humanos, da barbárie. Daqueles 6,5 milhões de indivíduos que, após a abolição, não têm terra, não têm renda e não têm território, não têm lugar. E cria, inclusive, todo um arcabouço jurídico e legal dizendo que isso está certo. A Lei de Terras do Brasil, de 1850, vai dizer que os pretos não têm terra e, concretamente, não haverá nenhuma legislação até 1988 que vai dizer que essa legislação é caduca e equivocada. Só a Carta Magna, só a Constituinte de 1988 insere negros e negras na lógica dos direitos fundamentais. Então, vejam vocês. Os nossos direitos de alguns é muito recente. E esses alguns são as grandes maiorias, o 99% do país, se a gente for parar para pensar. Nesse sentido, e aí aprofundando um pouco mais o debate com vocês, pode passar, a gente vai ter um outro componente de arcabouço legal, que é a Lei da Vadiagem, que, na verdade, é basicamente o Código de 2006, que é a Lei de Drogas do Brasil, que é a perpetuação do direito de escravizar o varejista preto dos territórios. Porque, vamos combinar, se houvesse alguma vontade público-social, moral, ético, jurídica construída no Brasil de guerra às drogas, Aécio Neves estaria preso. É óbvio
que a legislação de drogas é um justo reflexo da lei da vadiagem que hiperencarcera determinados indivíduos, que são quem? Nessa nova lógica do capital. São os sobrantes desse sistema. Eu estou acompanhando, e olha que morte horrível, estou acompanhando a pré-campanha presidencial dos Estados Unidos. E tem um sujeito super liberal, coxinha hipster, que tem uma discussão interessante que é, veja vocês, quase ecossocialista, que é a tal da renda básica universal para os americanos. A principal bandeira do Ernst Young é $1.000 para todo americano. É de bugar a cabeça de qualquer liberal brasileiro, né? É para sair surtado daqui. Por que eles estão falando isso? Porque no interior dos Estados Unidos, eles já têm uma massa de sobrantes absurda da agenda liberal que eles estão encampando. Grandes markets, Leroy Merlin, Carrefour, essas grandes empresas não têm trabalho da base da pirâmide social. Estoquista, gerente, segurança, é tudo digitalizado. Você pega a sua lata de leite condensado, passa no caixa registradora e pronto. Não vai ter estoquista daqui a 30 anos no Brasil. Assim como já não tem em várias cidades o trocador de ônibus. Assim como já perdemos o datilógrafo. Existe um rearranjo dessa massa trabalhadora que vai dar em sobrante. E se a gente não reverter urgentemente com uma agenda muito qualificada e com acertadamente mira nesses que sobram, que historicamente vêm sobrando, não vai ter emprego para ninguém no Brasil. Então, vejam vocês, a agenda genocida que se coloca no Rio de Janeiro e que reverbera no Brasil inteiro, vai, obviamente, ter um impacto direto no volume de trabalho que a gente vai conseguir gerar para esses restaurantes. E aí, o que eu estou dizendo? Pode passar. Se a gente não opera a inversão dessas relações do pós-abolição, tá. Se a gente não faz uma discussão, pode passar, acertada, onde a nossa força de trabalho opera fora do mercado e que o Estado tem que assumir um papel de assumir a balança desses operadores do capital, nós vamos assumir coletivamente que a gente quer a agenda da barbárie, onde determinados corpos tombam e eu atravesso o corpo sem o menor problema, toco a minha vida aqui no meu AutoCAD até onde tiver projeto, porque também projeto não vai ter se o arquiteto não se rearranjar nesse mercado de trabalho. Nesse sentido, pode passar, o que eu acho que é fundamental a gente passar? Pegar marcos civilizatórios para além da agenda dos direitos humanos, e aí falando que Estados Unidos fez reforma agrária, olha só, de novo os liberais sendo os ecossocialistas. Colômbia fez a Lei 70, dando 70% de terras para pretos indígenas no seu território nacional, em 1993. Parlamento Feminino Ugandês é um projeto que a gente precisa entender que inserir mulheres nos espaços de poder são fundamentais para a mudança de polo nas decisões concretas desse Estado, e que, obviamente, o parlamento tem uma tarefa importante e fundamental nesse papel. Não sei se todo mundo sabe, são 513 parlamentares, nós temos apenas 15 mulheres parlamentares, apenas dentro desses 15%, só 6% são de centro-progressistas, eu não estou nem falando que são mulheres de esquerda, estou falando centro-progressistas. E dentro desses 6%, a gente só tem 0,7% de mulheres pretas indígenas. E aí a gente queima a Amazônia e faz abraçaço, bota hashtag, e aí não entende por quê que a Amazônia pega fogo. Porque vamos combinar, se são as mulheres indígenas, as defensoras das matas e as gerentes das terras, não venha chorar, não venha fazer mimimi, nem me peça hashtag tuitaço às 8 da noite. É óbvio que a centralidade da discussão da defesa das terras e a defesa de uma equidade de direitos na cidade passa pelo lugar das mulheres na sociedade. E as mulheres que são de determinado território. E, nesse sentido, se a gente pensa também na Revolução Educacional e Cultural do Uruguai, onde eu tenho alfabeto indígena e alfabeto hispânico para todo mundo,
a gente começa a entender por que o Uruguai é tão melhor que o Brasil. E por que o Uruguai se entende tão bem enquanto povo, enquanto condicionantes socioétnico-territoriais do que o Brasil. Para fechar, porque eu já falei demais, o mapa importante da gente pensar como essa desigualdade territorial opera, e aí falar que esse é Rio de Janeiro, segunda maior cidade do Brasil, né, em número populacional e econômico, segunda maior cidade em população negra fora de África, do planeta Terra. Tem mais preto no Rio de Janeiro do que em Nigéria. Quando a gente passa, pode passar, a gente tem um mapa de pessoas brancas. E quando a gente passa, a gente tem o quadrilátero, o 7º metro quadrado mais caro da galáxia. Adoro falar galáxia para vocês entenderem. E aí, para quem não conhece o Rio, esse coração aqui, o que já foi um coração, é a Lagoa Rodrigo de Freitas. Isso aqui é Ipanema Leblon, aquilo ali é Copacabana. E eu estou falando o quê? Que só tem preto e favela. Por isso que eu fiz arquitetura, porque eu sou fetichista de mapas, e o mapa mostra a realidade. E quando a gente junta renda e terra, pode passar, e cor, a gente vê que, para além dos milicianos brancos aqui, eu estou falando sério, um condomínio da milícia lá do Rio de Janeiro, depois a gente fala sobre isso, em outro momento no bar, a gente percebe que dinheiro tem cor nesse país, terra tem cor nesse país. Não dá para dourar a pílula desses processos. E aí, como é que a gente equilibra isso? A gente precisa falar de terra urbana. A gente precisa falar de controle de aluguel. A gente precisa falar nos planos diretores da dimensão étnico, racial e territorial que a gente precisa ter em todos os bairros. E aí falar que, por exemplo, os pretos das colônias africanas conseguiram porcentagem de novos empreendimentos em vários bairros em Paris. Está dando certo? Não sei. Mas eu acho que é uma discussão fundamental de a gente ter. Porque Paula assina embaixo, fala uma coisa que é fundamental e central no Brasil. Após esse ciclo de 15 anos de construção de agenda urbana de Lula e Dilma, que saudade do meu ex e da minha ex, fazendo uma discussão de acesso, de construção de novas casas e novas territorialidades para pobres e para mulheres e homens negros em outro lugar, que em determinados cantos, via de regra, é o fim do mundo, é a não-cidade, eu quero discutir a cidade construída. Pode passar para fechar de vez. Eu falei da desigualdade social. Não falei, mas vou passar. E aí, quais são os debates fundamentais que eu quero falar? Que a gente precisa generificar o nosso debate. Quais atores operam nessas condicionantes de participação? Porque a nossa participação que a gente constituiu é basicamente, via de regra, eu, planejador urbano, junto com o Estado branco burguês, decide, e vocês escutam e chancelam. Esse é o nosso sistema de participação. Os nossos conselhos não tiveram, por exemplo, proporcionalidade de negros e indígenas, de mulheres nos conselhos. E aí eu tenho um conselho super representativo com 12 homens. Eu tenho um conselho super representativo sem uma mulher negra para decidir onde fica a creche. A gente viveu uma distopia sobre participação no Brasil e chancelamos isso como normal. Um outro debate que a gente precisa falar é isso que eu já falei da crise do emprego e como é que a gente fala de uma repactuação de um outro marco civilizatório. E eu quero passar para o último slide. Pode passar. Último não, penúltimo, porque eu não quero dar spoiler. Justiça ambiental para além da Amazônia. Eu já venho falando. Pode passar no próximo que eu quero... Ah, sim. Controle de terra e controle de preço de aluguel, falando de Rio de Janeiro, e da maioria das cidades do Brasil, o preto é domicílio vago. O bege, ou amarelinho, não sei como é que está aí, é déficit habitacional. E eu estou falando o quê? Eu estou falando que se a gente não construir uma casa no Brasil nos próximos 40 anos, e aí vai ter arquiteto chorando aqui, eu não vou projetar. Não, não precisa, amor. Você vai fazer reforma, você vai requalificar prédio no centro, você vai ocupar o centro, você vai qualificar o Minha Casa Minha Vida.
Você vai fazer cidade que você deixou de fazer nos Minha Casa Minha Vida, levando cidade para lá, porque aí agora, gente, são novas cidades ao redor dos Minha Casa Minha Vidas que estão periferizados. Tem que ter creche lá, tem que ter escola lá, tem que ter hospital lá. A gente vai ter que retrofitar Minha Casa Minha Vida. Essa vai ser a nossa função social. Aceitem. Ah, o prédio está novo. Está ruim. Arquitetura e cidade lixo. Eu não douro pílula. Eu tenho saudade do meu ex, mas o meu ex errou. Isso tem que ser dito. Na próxima agenda, não dá para repetir modelo. E aí, nessa... Fechando muito. Já falei. Não falei, mas vocês sabem. Déficit habitacional. A grande maioria, e eu estou falando de Rio de Janeiro, mas isso é no Brasil inteiro. Salvo as bolhas de maravilha, Fortaleza. A galera que controla mais ou menos o aluguel em algum plano diretor tem uma distribuição de déficit melhor, mas a grande maioria do Brasil, acachapante é isso. E quem são essas pessoas que vão morar em outras favelas, em territórios mais precários e mais distantes porque não conseguiram pagar aluguel? Uma caixa de Heineken com vocês. São as mulheres pretas e as mulheres periféricas. As mulheres, falando de um retrato de dados muito do Rio de Janeiro, mas eu quero que vocês reflitam sobre isso, inclusive produzam dados na cidade de vocês, porque o Rio de Janeiro só começou a produzir porque eu grito muito lá. E o fato é que as favelas mais precárias do Rio de Janeiro, as que não têm saneamento básico, as que têm assim, pior índice de DH, são compostos majoritariamente de chefes de famílias mulheres. As mulheres estão nas piores favelas. As favelas da Zona Sul, que vocês vão para o Arvrão, vão se divertir, que ainda dá para, né, ir para o restaurante lá, as hypadas do Rio de Janeiro, a maioria são de chefes de família e às vezes, até brancos. As favelas da região metropolitana, por exemplo, estão lotadas de mulheres negras, basicamente sozinhas, via de regra, jogadas em favelas sem infraestrutura. Então, eu quero controlar o aluguel. Eu quero controlar os proprietários brancos do Brasil. Isso é urgente. Eu não quero agenda de mulheres negras. Eu quero agenda dos brancos proprietários. Inversão dessa balança é urgente. E, para fechar, eu acho que o IA, eu falei tudo isso, juro para vocês. Eu quero outro modelo. Não dá para a gente pensar que vamos resolver a favela e promover isso, né, e deixar isso. Rocinha foi a favela com maior volume de recurso do programa de aceleração do crescimento de Dilma Rousseff no Brasil. E ela tem isso em 2019. Eu tiro essa foto do mesmo ângulo há 7 anos. Ele está assim, há 7 anos. E, obviamente, ela está assim há, no mínimo, 30 anos. Como é que a gente cria uma ação que, de fato, solucione os aspectos centrais desses territórios? E pensar em outra matriz. E aí, o último slide mesmo. Ano que vem, vocês vão ter acesso? Não sei, com esse preço da entrada, a gente vai ter que ver, né? Como é que é o tamanho desse acesso. O IA 2020... Eu gosto de provocar, às vezes, as coisas. O IA 2020 vai trazer um arquiteto que eu acho central para a gente discutir, que é o Francis Querê. Vamos tentar fazer um pacto, principalmente as universidades mais ricas, deve ter algum diretor aqui de Universidade de Arquitetura milionário, que pode, sei lá, trazer o Querê para bater um papo, né, aberto aos estudantes, já que ele vem para o Brasil, fica a dica, que é a discussão das cidades de outros universos. Ele vem discutindo afrofuturismo, uma coisa de outro lugar das mulheres negras. E aí essa arquitetura dele é muito interessante porque é o quê? Isso é moradia, isso é maternidade, isso é creche, isso é delegacia de polícia. Se a gente pensa outros ativos e outros equipamentos e outra forma de pensar a cidade, que não é necessariamente centro-periferia, que não é lugar de pobres e ricos, não é lugar de brancos e negros, mesmo que a gente não construa isso, a gente projeta isso na nossa intenção. Se a gente pensar em cidades com outras referências, a gente consiga educar, e aí, Hermínia, eu sei que vocês tiveram uma super aula com a Hermínia no primeiro dia, a gente consiga pensar, a eliminação do analfabetismo urbano, essa coisa, porque a cidade só tem desigualdade de classe. 2,
criação de fato nos problemas centrais do Brasil, que passam por um outro lugar dessa periferização que pode nem ser periferia no nosso futuro, pode ser a centralidade da nossa cidade. E deixa essa ruína para os brancos ricos, esse lugar distópico que a alta burguesia, a alta concentração de capitalismo fez. E para fechar? Próximo. Organização, construção de uma via alternativa ao capitalismo. Como é que a gente faz uma luta democrática? De fato, escreve, faz artigo, faz projeto, tensiona o Estado e, obviamente, cria uma agenda que diga, próximo slide, que não é esse projeto que a gente quer para o nosso país. Nós precisamos, urgentemente, de uma agenda democrática anti-bolsonarismo, porque bolsonarismo é uma intenção de escrever e projetar cidades. E a gente precisa dizer que a gente nega, que os arquitetos urbanistas negam a exclusão, a agenda da miséria e a agenda de subalternidade que ele coloca. Obrigada, desculpa. Essas mulheres poderosas e muito boas. A gente vai contar com a generosidade aqui da Gabriela, que também é super... Eu vou falar, gente. Ela não tenho o que falar. Não tenho o que falar. Vocês têm? Eu não tenho o que falar. E vai encaminhar o debate, porque ela disse, a gente quer fazer o debate rico, vibrante e potente dessa plenária, então, passar logo para a Gabriela. Cadê o negócio? Você quer que eu troque? Quer que eu troque para você? Eu vou passar. Pode deixar que eu passe, porque eu vou pular, assim, muita coisa. Se quiser que a gente passe... sim, claro. Eu só vou colocar um slide ali. Eu tinha que falar. Eu falo tudo. Não, pode deixar que eu passe. Gente, essa tarefa é impossível, né? Desculpa, Gabi. Imagina. Por isso que eu pedi para você falar antes que eu, porque eu falei, não, qualquer coisa que eu falar agora, assim, eu estou só sendo repetitiva. Então, eu só vou chamar a atenção para alguns pontos aqui. Eu vou, na verdade, tomar essa posição de iniciar o debate. Então, eu estou aí do lado de vocês, só estou sentada aqui. Essa fala é uma fala que eu gosto de falar muito antes de começar a falar dessa experiência de representatividade, que é o projeto Arquitetas Negras, que é isso, que é em um mundo em que a raça define a vida e a morte, que foi tudo que foi dito pela Paula e pela Tainá, não tomá-la como elemento de análise das grandes questões contemporâneas demonstra a falta de compromisso com a ciência e com a resolução das mazelas do mundo. Então, assim... A gente já entendeu que o racismo ele pauta tudo. Esse sistema, a gente só vai conseguir modificar ele se a gente fizer uma análise profunda de como o racismo ele está ligado diretamente a todas essas desigualdades, a todas essas questões. Então, eu queria só dizer, porque a Paula colocou aquelas imagens do centro de São Paulo e tal, agora eu estou morando em São Paulo, e eu fiquei muito chocada com essa resistência que a população, principalmente a população que não tem teto, mora na rua, sofre lá. Então, assim, quase quinzenalmente no centro a gente escuta helicópteros, no frio, água sendo jogada nas pessoas. Então, assim, é uma resistência que a população negra sofre no Brasil desde Palmares. Então, ela só tem uma cara nova, né? Ela só tem uma cara nova. Esse é um projeto de extermínio, né? Então, assim, para a gente falar, na verdade, de direito humano, igual a Tainá falou, esse não ser, ele tem que ser pensado. Quem é esse não ser, né? Essa análise da crise urbana brasileira, ela não pode ser só falada e olhada por uma questão de diferença de classe, né? Então, assim, puxando um pouco aqui para esse projeto, eu só queria dizer que nós estamos produzindo essa arquitetura
A gente tem total condição de não ser só objeto de estudo, a gente tem total condição técnica, intelectual, de estar projetando e de estar ocupando esses espaços, né? Essa população está cansada disso. Esse projeto Arquitetas Negras, ele surgiu exatamente para isso, para primeiro formar essa rede e depois pensar como essa rede pode atuar no território, né? E a responsabilidade também social que nós temos enquanto arquitetos e urbanistas e enquanto mulheres negras arquitetas e urbanistas. Então, esse mapeamento nos permitiu encontrar essas pessoas e outras pessoas, outras mulheres. Hoje nós temos mais ou menos 370 arquitetas negras mapeadas no Brasil inteiro. Então, assim, por favor, mande mensagem. Estou formando um grupo de estudo e tal, aqui no Paraná. Me indica arquitetas negras para fazerem parte desse grupo. Manda e-mail para a gente que a gente indica. Não dá mais para falar assim, elas não vêm. A gente fez o convite, elas não vêm porque não existe. Existe, tem essas pessoas, então a gente tem a obrigação de chegar nelas também. Esse foi o nosso livro, que a gente lançou agora em agosto. Tem um texto maravilhoso da Tainá, que chama Diáspora Urbana, que é uma fonte, na verdade, de pesquisa para essa produção, que é invisibilizada por tudo isso que foi falado aqui. Então, ele serve como essa referência. E, na verdade, eu só vou assim, mostrar que existem essas pessoas, elas estão produzindo arquitetura e urbanismo no Brasil, elas estão produzindo pensamento intelectual, e essas vozes precisam estar na produção da cidade, diretamente ligada, assimiladas nesses processos. Elas precisam estar dentro da academia, senão, do contrário, a gente continua reproduzindo esse sistema que é falido, né? Então, é só isso, não tem mais nada para falar. Eu queria que vocês também participassem. Obrigada, viu? Bom, obrigada, Gabriela. Parabéns aí pelo trabalho de vocês, e que é uma referência, né, que acho que pontua, fecha, né, essa brilhante mesa formada nessa manhã, e que a gente possa agora ter um momento, né, de debate, dar continuidade, acho que é a força de tudo que foi colocado aqui, né, não só em relação a gênero, raça, né, mas do que estamos transformando as nossas cidades, né, a vida das pessoas. Então, vou começar a fazer inscrições, a gente tem alguns microfones, a proposta é a gente inicia com uma rodada de 5 intervenções, já temos aqui alguns inscritos, e volta depois para a mesa e a gente vê a possibilidade de fazer uma segunda rodada, ok? Então, só vou pedir para o pessoal se identificar, o nome, de onde vem, e aí fazer a pergunta e procurar ser sucinto na fala para a gente dar espaço aí para todos. Vamos começar aqui, então, pelo... Tem sem fio? Tata Lover. Sou um Tata Lovers. Meu nome é André, sou de Brasília, diretor da Regional Centro, da FENEA, militante pelo Levante Popular da Juventude, coordenador das cidades, enfim. Vou sentar aqui, porque senão eu fico com vergonha. Né? Então, a minha pergunta, porque todos os debates que acontecem no CBA e os debates que a gente começa a ir em congressos e tudo, quando a gente volta para o campo universitário, é um grande baque. Porque isso não está na universidade. Né? Precisa urgentemente do modelo. Quando a gente vai pensar, estamos aqui debatendo o modelo de cidade. O BR Cidades está debatendo o modelo de cidades. Tá, mas esse arquiteto ele está em formação. A FENE, os diretores da FENE, aqui, todos nós estamos em formação. O debate não está na universidade, de forma alguma. Todos nós, a gente acha que a FENE é meio que uns militantes que estão querendo fazer esse debate e vão para a rua para esse debate porque na faculdade não tem. E aí, não sei, se aí é o que eu gostaria de retornar nas experiências de vocês e toda a vivência de se pensar no modelo da cidade, como a gente pode começar a pensar um modelo de formação na graduação já. Acho que é um começo
tentativa de mudança, né? Isso, obrigado. Obrigada, André. A gente queria registrar também aqui a presença de várias representações aqui do BR Cidades, a Karina Serra e outros, né, como a própria Tainá, na hora da apresentação, colocou, e que a gente possa também, ao longo aqui, estar registrando aqui algumas presenças. Então, vou passar para a Thaisa. Olá, gente. Satisfação ter essa mesa maravilhosa. Obrigada, gurias, por estarem nesse espaço falando muitas verdades para o povo aqui de Porto Alegre, que é uma população um pouco difícil de lidar. Eu sou arquiteta urbanista. Referenciar também a FENEA, que eu sou cria da FENEA, então me construí ideologicamente através da FENEA, foi um espaço maravilhoso. Indico a todos os estudantes a se aproximarem desse espaço que nos dá uma luz no fim do túnel, né? Enfim. Queria colocar umas das experiências que eu tenho. Assim, eu faço parte de um coletivo que se chama Atinuquês, que a gente estuda pensadoras negras. E a Paula colocou a questão do urbanismo, a relação das mulheres negras estarem pensando os bairros e as dinâmicas, né? Me veio muito do que eu aprendi durante esse curso, né? Que é essa questão matriarcal que a gente tem do povo preto e dessa ancestralidade que a gente carrega de cuidar um dos outros e essa dinâmica. Mas o que eu queria colocar mesmo assim era fazer uma troca, né? Para a gente pensar como a gente lida com a branquitude, né? Esses arquitetos brancos que estão em frente de instituições, que estão com poder, né? Como fazer com que eles se aproximem mais dessa pauta, né? Eu sei que não é um dever nosso, tem que ser uma coisa, uma atitude própria, né? Mas como colocar essas questões mais próximas das nossas demandas, né? Porque arquiteto, para mim, ser arquiteto é pensar numa sociedade em todas as divergências e diversidades, né? Que dentro do nosso campo é um pouco difícil. Como colocar isso para esses nossos colegas brancos héteros? Obrigada, Thaís. E tem outra inscrição ali. Bom, queria primeiro dar os parabéns a vocês, são maravilhosas. Meu nome é... Deu? Deu. Então, eu me chamo Clarice, sou do Núcleo Porto Alegre, do BR Cidades, sou professora recente na Universidade Federal do curso de Urbanismo, de Arquitetura e Urbanismo, sou professora de Urbanismo, me senti plenamente contemplada pela sua questão, enfrento essa dificuldade enquanto professora inserida num ambiente já consolidado, né, que precisa de uma transformação, e ela não vai vir rápida, ela vai demorar muito, mas eu não vim aqui para responder a tua pergunta. Eu vim aqui para fazer uma pergunta. É que a gente se sente, né, acho que não só sensibilizado por vocês, mas pelas colocações da plateia. E então a minha pergunta é a seguinte: vou fazer uma provocação assim que fica martelando na minha cabeça. Planejamento urbano, como a gente sabe, é uma invenção do homem branco. Pensa a cidade a partir do olhar do homem branco. Até é uma transformação muito recente, muito ínfima ainda, a presença de mulheres em cargos de liderança que possam tomar ações frente à transformação da cidade. Mulheres negras ainda, né, nem se fala. Então, como o planejamento urbano tem origem nessa matriz do homem branco, de uma lógica industrial, racional, a gente falou aqui muito em modelos, então vem a minha provocação. Será que a gente tem que pensar em modelos? Será que pensar em novos modelos da cidade a gente não vai estar reproduzindo essa lógica da racionalidade? Eu acho que é um enfrentamento assim que a gente tem muito grande pela frente nessa mudança de paradigmas que a gente precisa pensar sobre o que é o planejamento urbano hoje e para o futuro. Deixo aqui essa minha pergunta pequena.
reunião lá. Pode, quer vir um pouquinho mais para frente? É pluriversal isso. Não tá nada de errado, não. É o calor, né? O calor. Tá muito. Bom dia. Queria parabenizar essa fantástica mesa, principalmente a companheira Tainá. Foi brilhante e inspiradora a sua fala. E venho aqui, na verdade, fazer uma sugestão. Eu acho que eu tenho visto várias manifestações de inconformidade com o que está colocado em termos de poder institucional, a questão do Bolsonaro, principalmente, o que ele representa. Mas eu acho que nós, arquitetos, como pequenos burgueses que somos, estamos muito acanhados em colocar esse descontentamento da maneira política mais consequente. É preciso falar, com todas as letras, que é preciso depor o Bolsonaro. Ele não é legítimo. Entendeu? É fora Bolsonaro. Assim, não basta ele não, etc. Esse sistema, como você colocou, companheiro, ele não é democrático. Conselhos formados por homens brancos, parlamento formado por homem branco, empresário. Não tem povo naquele parlamento, eu sei porque eu trabalho lá. Né? Isso não é democracia. Não adianta investir nessas arenas achando que nós vamos ganhar alguma coisa lá, porque não vamos. É preciso voltar a falar a palavra revolução. É preciso depor o Estado capitalista com o povo na rua e luta armada, organizado como luta de massas. E não somente, é preciso que o povo armado do Rio de Janeiro desça e fuzile o Wilson Witzel, ao invés de se deixar ser assassinado por helicópteros nas favelas. Então, eu queria cumprimentar e sugerir que a gente pode dar um passo além, a gente não precisa se conter e se colocar de uma maneira submissa a essa institucionalidade fascista que está colocada aí para matar o povo negro e pobre. Obrigado. Bom, a gente tem aqui mais uma inscrição, tem uma sugestão aqui da organização para que a gente termine o bloco com quem mais quiser falar e aí passe direto para a mesa para a gente poder ganhar agilidade. Pode ser? Então, a gente tem uma inscrição aqui, na fala dele, Paulo Ormindo, e mais uma, e a gente fecha. Pode ser? Nome? Meu nome é Horácio, eu sou arquiteto formado na URGS, aqui em Porto Alegre, e eu queria parabenizar as irmãs. Acho que a fala é muito propositiva e muito motivadora também. E queria pegar o gancho aqui do colega arquiteto aqui também. Acho que não tem outro caminho, né, senão a revolução, porque o bem mais precioso que existe é a vida. Então, num contexto em que 88, né, a média, essa daí de jovens negros morrem por dia, o que fazer se não depender de... Né, nem na fala da própria Maricato, integrante da comunidade, né, que morre no Rio de Janeiro, recebe ajuda, né, do comando instituído ali pelo tráfico, como forma de previdência. Se a gente não faz pela gente, né, a gente não tem como depender de vocês. Então, eu acho que eu queria pegar o gancho dessa questão de mudança de paradigma e até colocar uma questão, talvez, que, enfim, seja um pouco, assim, que mexa um pouco, mas fica evidente na fala de vocês, duas principalmente, de que o racismo ele não é uma questão de interseccionalidade. Se tivesse que comparar entre questões, né, como a gente gosta de discutir, raça e classe, a gente vai ver que, no caso brasileiro, a interseccionalidade é a classe. Concordo muito, acho o máximo trazer Fanon. Né, esquecer Marx. Marx era um racista. Primeiro de tudo, ele era racista. Primeiro. Tá? Ele tem a teoria dele para o povo proletariado europeu. E aí, esse pessoal tem a mania de tentar arrastar isso aí para o resto do mundo. E não funciona assim.
Então, vamos fazer uma meia-culpa. A gente tem as políticas urbanas, no período democrático, nos últimos 30 anos, que foram, digamos assim, o auge, né, daquilo que se acumulou de conteúdo e tal. Só que um pouco antes, na esteira da construção das nossas cidades, o que a gente viu com as populações negras, né? Ali, começa talvez lá com o Rio de Janeiro, centro do Rio. Aqui em Porto Alegre a gente tem um caso muito emblemático também, a região da Ilhota, que deu origem à Restinga, que deu origem à Lomba do Pinheiro, que deu origem a diversos bairros periféricos pretos. Então, será que não dificulta a gente enxergar? Porque o racismo ele é uma doença, né? Quando a gente é doente, às vezes a gente não identifica a doença que tá, né? A gente precisa, às vezes, ter um diagnóstico, tá assim. Será que não dificulta quando a gente falar de pobreza, no caso brasileiro, né? Escondendo, né, as questões raciais que tem por trás, que são evidentes, no próprio trabalho da Tainá? Eu acho que dificulta. Eu acho que dificulta trazer, por exemplo, misturar questões de gênero em que tu tem pautas de mulheres brancas e pautas de mulheres negras extremamente distintas. Não tem como querer comparar a situação de uma mulher branca com a questão de gênero, para mim, é 88% de jovens negros, homens que morrem diariamente. Isso é questão de gênero para mim. Então, é evidente que a questão racial ela não é uma mera interseccionalidade. A questão racial no Brasil ela é determinante para a gente ter o que a gente tem hoje. E se a gente for falar em cidade, enfim, justa e democrática, não tem como não focar nesse assunto. E focar através do viés da pobreza não vai dar certo. Nunca deu certo, não vai dar certo. O SUS ele é uma evidência disso. O SUS é um grande programa, talvez um dos melhores do mundo, que falam de acesso à saúde. Só que ele dá o acesso à saúde para a base, só que na base, né, onde a maioria é negra, quem acessa o SUS e quem tem as melhores, digamos assim, oportunidades nesse acesso são os pobres brancos. Então, não tem como tratar o racismo através do viés da pobreza. Tem que tratar racismo através do racismo. Okay, muito bem. Obrigada, Horácio. Passar aqui para o professor Paulo Ormindo. Bom, eu gostaria de fazer uma observação seguinte. Eu acho que um pouco essa discussão vai, pelo menos não é de todos, no sentido de combater o efeito do sistema que está aí. Não é oferecendo um planejamento alternativo que você vai resolver a questão mais ampla da discriminação e assim por diante. Eu acho que há uma experiência dos negros norte-americanos que no Brasil não está se reproduzindo. O Black Power foi um movimento muito importante dentro da sociedade americana e que não é apenas essa coisa de, me desculpe, mas eu acho que as arquitetas negras não vão mudar esse problema todo do racismo no Brasil, nem assim por diante. A outra questão, eu acho que numa luta política você tem que criar associações até que sejam circunstanciais. Essa discussão tem que incluir negros, tem que incluir indígenas, tem que incluir, inclusive, populações brancas marginalizadas dentro de um processo político que eu, particularmente, não acredito hoje, com os meios de controle social que tenha, que você possa ter sucesso de uma revolução do tipo das revoluções que foram feitas no século XIX ou no século passado. Já entendeu? Então, mesmo no Brasil, ou toda na América Latina, a gente viu o que foi a luta armada no Brasil e o que foi a chacina feita. A outra questão que eu quero chamar... Salve a guerrilha do Uruguai. Hein? Estou brincando. Fiz uma saudação à guerrilha do Uruguai para o senhor. Ok. A outra questão que eu gostaria de chamar a atenção é o seguinte. É a luta contra Bolsonaro. Bolsonaro é apenas um intérprete de um movimento que é muito mais amplo. A esquerda no Brasil já chegou à conclusão, e a esquerda é sempre desunida, que nós não precisamos ou não devemos pedir o impeachment de Bolsonaro, porque entra o vice, que é um militar. E ainda que não fosse esse militar, o que essa última eleição mostrou, que é o domínio da mídia, dessa coisa toda,
é um Dória ou é aquele do Rio de Janeiro, assim por diante. Eu acho que a gente tem que ter uma visão muito mais da nova história, do movimento da longa duração desses processos e tal, do que propriamente a figura do Bolsonaro e tudo mais. Para mim, o que está hoje vigindo no Brasil é um grande movimento da classe média, de uma classe média que é a mais reacionária que existe, está compreendendo? O Bolsonaro, na eleição última, nós tínhamos 13 candidatos, 2 deles de esquerda, todos os outros antipetistas, anti isso e aquilo. Bolsonaro ganha porque Bolsonaro é o melhor intérprete da classe média. O projeto de governo dele é todo de uma classe média frustrada. O que é? É a luta contra o homossexual, é a luta contra a multa do tráfego, são todos projetos miúdos e assim por diante, está compreendendo? Então, o seguinte, a gente tem que ter uma perspectiva histórica que não é somente o Bolsonaro. O Bolsonaro é apenas um personagem. A nova história, com a longa duração, disse assim, a Revolução Francesa não é Danton ou fulano tal. É todo um movimento social que se forma e que eclode naquele determinado momento. Então, o processo que nós estamos hoje vivendo no Brasil é um processo muito mais profundo e muito mais grave do que a gente pode imaginar. Eu acho que toda essa modernização da economia, ela foi extremamente penosa para a classe média, que perdeu a datilógrafa, que perdeu isso, que perdeu aquilo, e que hoje se sente inteiramente frustrada e o ideário de Bolsonaro é o ideário de uma classe média inteiramente frustrada. Obrigada. Passa aqui. Bem rapidinho. Meu nome é Natália, sou estudante... Não, tá bom, acho que foi. E a minha fala é mais só uma complementação à fala dos colegas, que... sou eu? Não foi. Só uma complementação nessa questão da educação. Eu também tenho muita curiosidade, porque é mais um pedido de ajuda, na verdade, porque não adianta a gente ter palestras, aulas e eventos muito interessantes, como essa palestra, que foi incrível, se o pessoal que tem que ouvir não vem. E aí eu fico numa posição de que eu preciso... Claro, tem que vir. Tem pessoal que está aí. Mas como que eu convenço? O que eu falo? Eu tenho, no mínimo, 6 amigos bem próximos que estão participando do congresso e que não estão aqui agora, entendeu? E precisavam estar aqui agora. Então, como tem essa questão de como implantar isso nas universidades e tal, mas de como também trazer esse pessoal, o que eu falo, o que eu faço, no meu lugar de mulher branca dentro da universidade particular. Ótimo. Começar, então, aqui na sequência. A gente já faz o fechamento, pode ser? Pode. Paula é mais educada, acho que você pode começar. Isso, eu vou deixar para você. Valeu. Os meus marcadores são outros. O debate não está na universidade, as pessoas que a gente quer conversar não estão aqui, né? Tem alguns temas aí desse contato, né, que a gente quer fazer. Espero que não armado. Espero que não precise. Mais nessa linha. Eu acho o seguinte, eu estou sendo muito provocada como professora para trazer esses debates para a faculdade. Os alunos são muito transformadores. As cotas estão incríveis, assim. Eu venho de uma faculdade essencialmente branca, não tem nenhum professor negro na FAO. Não, 0. Né? Assim, 0,02. Nem isso. E os alunos também. Então, os alunos estão... Paula, isso não dá para falar isso. Paula, olha, você está falando do sudoeste de São Paulo, você está ignorando leituras tais, entendeu? Eles cutucam autores históricos. Então, a gente faz a universidade com os alunos, movido pelos alunos, certo? E provocados. Então, me provocaram, eu falei, legal, então vamos fazer uma pesquisa. Então, vamos fazer uma disciplina. Então, vamos, né? Eu venho essa semana, a gente fez um debate lá na FAO sobre masculinidades possíveis, porque os alunos pediram, falaram, não, a gente precisa discutir branquitude, a gente precisa discutir masculinidade. Eu falei, gente, eu não vou poder puxar esse debate, entendeu? Eu sou uma mulher, venho da agenda de gênero, venho da agenda feminista, branca, então, eu preciso que vocês puxem. E aí eles foram puxando, e foi lindo, foi super, né?
A gente está começando a plantar algumas sementinhas e foi pouco conflitivo. Ou seja, não foi essa guerra armada, não foi não apareceram os haters, a gente conseguiu conversar. E aí saiu todo mundo, putz, a gente conseguiu conversar. Todo mundo, alunos, professores, a gente conseguiu conversar. Então, se trata, para mim, de conversar. Eu acho sim que tem que ter posicionamentos violentos de quem sofreu essas opressões, elas têm que aparecer, né? E a gente, que tem um papel privilegiado na academia, a gente tem que usar esse papel privilegiado para fazer essas formas de opressão aparecerem. Né? E aí a gente vai ter que inventar. Então, por exemplo, estou dando uma disciplina que o resultado não é um projeto, é uma expressão verbal. Eu falei, produzam narrativas. Então, bom, até a gente vai chegar no território, na produção do território ipsis literis, mas a gente vai ter que construir umas coisas antes. E aí eu acho que é fazer disciplina, ir ao campo e tal, e acho que tem que ter cota. Porque eu acho que as nossas pesquisas sobre os territórios populares, sendo que nós não somos esses populares, nós não estamos nesses territórios, elas sempre estão trabalhando metodologias onde eu tento recuperar a trajetória de vida e tal. E eu ter alguém desse espaço como pesquisador é um privilégio. Não é uma cota, é um privilégio, entendeu? A gente tem que ter esses olhares, porque é dessa forma que vai emergir o que está acontecendo nesses territórios, porque a gente não está lá. Eu não estou lá, gente, eu estou na faculdade. Já, né? Vou ter que transformar. E eu acho que isso é um privilégio de pesquisa que a gente precisa e vai precisar. E a gente está falando aqui muito de negro, mas poderia estar falando de evangélicos, poderia estar falando de outras correntes religiosas, de imigrantes, né? E aí eu vou emendar com o... Eu não acho que a gente está propondo novos modelos. Acho que a gente não está propondo um modelo único, que isso fez parte do nosso planejamento urbano, um modelo único, planejamento moderno, totalizante, universalizante para todos. A gente vai errar um pouco. A gente vai testar outras coisas, outros formatos, né? Eu acho que tentando ser contra-hegemônico toda vez que a gente conseguir, né? E nisso, Horácio, eu acho que eu sou da linha diferente. Eu entendo a sua posição. Acho que cada um tem que estar na tua, né? No seu lugar de fala. Mas eu acho que não existe. A gente tem que procurar não criar hierarquia entre as formas de opressão que a gente vive na cidade. Num lugar, eu posso ser nigeriano, no centro de São Paulo, e tá tendo essa luta. Eu posso ter uma mulher branca, boliviana, imigrante, super oprimida, que também tem espaço para sua luta. Elas são lutas diferentes, não necessariamente hierarquicamente diferentes. Senão a gente entra no debate de classe é mais importante que tudo. Ou racismo estrutural é mais importante que tudo. Né? O que eu acho é que esses dois são estruturais. Eu acho que o que você quer dizer não dá para falar em transformação urbana se eu não falar desses temas, que são estruturais. Né? E aí, eu concordo plenamente. Eu acho que é isso, né? Não tem essa hierarquia, outras manifestações podem acontecer, outras formas de opressão acontecem, né? A gente não falou de LGBTQI, a gente não falou de muitas outras formas de opressão. E eu acho que a gente precisa dizer que essas associações, Paula, elas não são circunstanciais. A gente está num movimento. Olha essa plateia. Olha o que a gente falou aqui. Olha o movimento Ele Não. Olha, não são movimentos, não são as arquitetas negras, são as mulheres negras com outras mulheres, com os LGBTQ, com os vários grupos que estão dispersos numa precariedade. A gente vai se unir. A gente está em aliança. A gente está em aliança e a gente vai para a rua mesmo. Eu acho isso. E para fechar, eu fico muito infeliz quando a gente fecha uma mesa dessas
criando, reforçando os antagonismos que historicamente e que recentemente a gente está acendendo aí. É lógico que a gente precisa criticar e precisa pôr o dedo na ferida, porque a gente não está feliz, né? Estou dialogando com aquele cara ali, aí, você, aí atrás, não sei, não anotei teu nome. A gente vai precisar, sim, nos colocar muito, e a gente vai ter que disputar narrativas políticas, a gente tem que tentar, né? Eu falei, quando a Tainá acabou, eu falei, elegi já está eleita, entendeu? A gente precisa estar nos espaços de poder e lutar por esses espaços de poder, não fugir deles, né? E nos colocar nesses espaços, mas não reforçando esse antagonismo que não está nos levando a nada, eu acho. Assim, a gente só está eu não vou criticar uma agenda que diz que um povo é matável para falar, não é esse povo, é o outro, só muda o povo, entendeu? Não dá para mim. Era isso, obrigada. Tá. Vocês são fogo, né? Vocês, né? Já vou fazer essa observação. Depois, pedir também, já de antemão, eu sou muito boa com o Instagram, me façam as provocações lá que eu respondo, sou eu que respondo. Não vou responder tudo, porque tem coisa aqui que é mais uma palestra, né? Mas eu acho que tem pontos aqui que me chamaram a atenção e eu vou me debruçar nesse pouquinho tempo que me cabe. Primeiro, o gargalo da educação, e aí é óbvio, né? Uma universidade que surge das belas artes, né? No Brasil, da pior corrente da belas artes, que é um debate eurocentrado, eurocêntrico. É óbvio que a Universidade da Arquitetura Brasileira ela é reflexo de um processo totalmente eurocentrado, burguês e equivocado, inclusive antipovo e antinação. A gente tem aí, falando muito para os acadêmicos e diretores de universidade que, porventura, possam estar aqui, a gente tem o sonho de desfavelizar, de acabar com a pobreza, de não discutir os caminhos da eliminação da pobreza, mas, concretamente, assumir a agenda de eliminação dos pobres. Então, a universidade é isso, ela é reflexo desse modelo que a gente importa, que subalterniza o Brasil como um todo nessa grande discussão mundial até, do próprio pensar arquitetura e pensar cidades. Então, o que a gente ensina, né, falando do lugar de professora, eu, obviamente, não, né, porque os meus alunos são maravilhosos. Mas a universidade ensina a replicação de um modelo de controle, de biopoder, né, de adequação aos espaços do território do capital, enfim, a gente vai dourando a pílula nesse espaço. Como a gente faz um outro lugar de universidade? Dá preguiça, dá trabalho, mas eu tenho investido um tempo na reflexão das nossas entidades e da autarquia. Eu acho que são espaços de decisão, de fomento, de estratégia política nacional, de como a gente pensa outra orientação para os nossos futuros estudantes de arquitetura, que precisam, sim, ter acesso a um outro ensino. Tá? Eu nego e rechaço o ensino da Universidade, da Academia Brasileira, pelo menos no campo da arquitetura e urbanismo, da forma que opera, centrando, na verdade, esforços e condições e condicionantes para um pensar que é o rechaço que deu no que deu. Né? Então, precisamos ocupar esses lugares que falam e evocam determinadas discussões. Alguém falou aqui de branquitude, aí falando, acho que foi você, né, Thaís, que está gravando ali toda fofa. Eu fico muito incomodada, aí falando do meu lugar de mulher ativista negra, interseccional. Tem um homem preto maravilhoso ali atrás, que soltou a provocação muito acertada, porque nos espaços mistos é isso, né? Você não sabe como isso vai ser entendido, lido, tem muita dificuldade de lançar mão dessa interseccionalidade do discurso em espaços mistos. Mas é óbvio, quando eu falo em saberes e construção de cidades multiversais ou pluriversais, eu nego, de certa forma, essa universalidade da cidade marxista histórica. Eu acho que
Existe muito mais coisa para além do materialismo histórico, mesmo vocês não tendo ideia do que é o materialismo histórico, que tem isso, né? A gente tem uma replicação, um exército de arquitetos marxistas que nunca leram Marx na vida e nem sabem o que é isso, o que é a tal luta de classe, o que é a tal da mais-valia. Então, assim, quem dera que a gente tivesse, de fato, arquiteto marxista, porque já estava bom. Só que nem é isso que a gente tem. Então, o nível fica muito ruim mesmo, né, da discussão. E quando eu evoco Fanon, ou quando eu evoco outros autores, é muito esse exercício da gente pensar esse multiverso dos nossos saberes, que não é só a caixinha marxista, não é só a caixinha do materialismo histórico. Existem outros saberes que a Universidade da Arquitetura e do Urbanismo não estão invocando e não estão discutindo, porque é limitada, porque é eurocentrada, porque tem uma certa perpetuação de modelo que querem que a gente perpetue, porque vamos combinar, imagina, né? Pensar no Brasil há 10 anos atrás, o Brasil vinha numa discussão de desenvolvimento, que eu tenho algum grau de discordância, mas era uma agenda de desenvolvimento nacionalista muito claro. A gente estava a ponto de construir um país líder de um bloco econômico da América Latina, intitulado Mercosul, que caminhava para ter uma moeda própria. E, quiçá, um idioma daqui a 30 anos único. Um Brasil, um português afro-indígena, uma moeda afro-indígena real. A gente ia fazer alguma coisa e alguma inversão da balança de poder. Eu acho que a gente precisa muito falar disso, de falar de poder, biopoder, concentração de poder, concentração de riqueza, porque o que está posto, e o que essa branquitude, na verdade, e não é um homem branco, né? A gente, toda vez que um homem branco escuta homem branco, ele se sente com uma arma no peito, né? Caraca, fudeu, tá falando de mim. Não é de você, porque, assim, o homem branco é um tipo, gente, né? Quando a gente fala homem branco, na verdade, a externalização dessa branquitude. O que é a tal da branquitude? É o tipo que exerce o determinado poder e o determinado controle que se multiplica e se enraiza de múltiplas formas na nossa sociedade. Então, eu estou muito mais motivada a estabelecer meu pensamento reflexivo, de intelectual e tal, de como a gente opera a eliminação dessas relações de poder. E como a gente naturaliza, por exemplo, a discussão de poder de outros indivíduos, que não seja esse tipo, esse modulor, que é hétero, cisnormativo, de 1,88 m, que tem um bracinho musculoso aqui, né? Que a gente tem muito claro. Mas por que a gente não naturaliza uma modulora negra? Sei, eu acho que a gente precisa pensar outros modelos. Eu acho que se a gente consolidou um modelo eurocêntrico, a gente precisa pensar num modelo afro-indígena, brasileiro. E aí falando que não é discriminação. A gente está falando de racismo, que é poder. Discriminação é quando eu olho para você e digo, eu não gosto de homens idosos, gordinhos, de blusa azul. Não, tira ele do meu rolê, eu não quero. Racismo mata, racismo elimina, racismo tira poder. Então, assim, não é discriminação. Discriminação é quando a gente tira o tipo, tira o modelo, renega o modelo, mas não mata. Racismo mata. E é isso que, na verdade, está destruindo o Brasil. Então, a gente precisa também ter muito cuidado com o que a gente pensa. Eu ia falar muito do Black Power e do tal do etapismo que você colocou, e do bolsonarismo. Bolsonarismo não é uma onda. Bolsonarismo é um novo modelo econômico, comportamental e estrutural. O Bolsonaro, ele pode morrer, mas ele tem 5 filhos, tem uma horda e tem tecido social. Tem povo bolsonarista. Povo, estou falando de base, estou falando de classe trabalhadora, estou falando de massa negra, estou falando dos sobrantes, tem sobrante bolsonarista. Então, assim, se isso, né, se os grandes impulsionadores econômicos são os hétero-brancos da classe média, que, obviamente, vão ser substituídos por outros daqui a pouco, isso eu não tenho dúvida. Tem um backlash aí dessa raiva, né? Tem muito preto na academia, poxa, eu não posso ter empregada escravizada, a minha babá não vai poder morar aqui em casa, eu não quero lavar minha latrina. O brasileiro não quer discutir isso, precisa discutir. Tem modelo de poder aí, de comportamento que é do doméstico, que reverbera para o mundo. Mas o fato é que existe uma base social ultraconservadora, que é um modelo econômico, social, territorial, que está dado, que está consolidado. O que a gente vai fazer com isso? Mulheres negras no poder.
Gente, só fazendo um complemento mesmo, para o pessoal da graduação, eu tenho visto ao longo desse ano que os alunos estão cada vez mais interessados em levar e promover esse debate de raça e de gênero na universidade. Eu acho isso muito importante. A gente não pode esperar só que a instituição acadêmica proponha isso. Há 15 anos atrás, quando eu estive na graduação, isso não acontecia nem fora da graduação, quanto mais num congresso. Isso não aconteceria. Então, assim, alguma coisa nesse cenário já está sendo modificado. E, então, assim, vocês podem levar esse debate e aí propor ações. Eu acho que, em algum momento, alguns professores aliados, tipo Paula, entendeu, vão assim, participar e ampliar isso. Então, pode começar com vocês. Coletivos negros, que tem acontecido bastante, entendeu? Então, eu acho isso muito interessante. A questão do modelo, eu acho que o modelo precisa acontecer um novo modelo. O que vai fazer com que ele não seja repetitivo é quem vai propor esse novo modelo, quem vai pensar esse novo modelo, quais são essas vozes que estarão envolvidas na criação desse novo modelo, porque é um fato que esse modelo não funciona. E outra coisa, sobre movimentos de resistência, a gente tem uma diferença muito grande dos Estados Unidos, porque os Estados Unidos é um país colonizador. Nós somos um país colonizado. Então, o nosso movimento de resistência, essencialmente, ele é diferente dos movimentos de resistência nos Estados Unidos, entendeu? Então, que bom. E eu acho assim, por exemplo, há 15 dias atrás, a Biblioteca de Washington entrou em contato querendo comprar nosso livro, Arquitetas Negras, ou seja, a nossa experiência de representatividade ela está reverberando. E eu acredito que, junto dela, acontece uma micropolítica, onde ações pontuais elas reverberam coletivamente. Então, assim, me interessa continuar trabalhando com essas pessoas e promovendo esses debates, porque eu acho que daqui a gente sai com novos aliados, e é assim que essa revolução, igual o colega falou, acontece, né? Então, é só isso, só para fechar. Em nome da organização do CBA, a gente agradece a presença de todos.